Olá pessoal, tudo bem? Nós vamos falar hoje de um livro, Interações com a Família, Subsídios para as práticas escolares. Sempre está caindo aí no concurso da VUNESP, está no edital aí do concurso de Guarulhos. Ele vai só falar das páginas 28 a 32, então nós vamos fazer aqui aquela leitura comentada e depois, que eu chamo de leitura turbinada, e depois nós vamos trabalhar aqui algumas questões que caíram na VUNESP sobre esse texto, tá bom? Eu vou só diminuir minha tela aqui, tá? Para que eu possa ficar aqui no canto sem atrapalhar a leitura, E comentar aqui com vocês sobre esse texto. Então, relações contemporâneas da escola-família, que é o que vai cair no concurso aí, Então, os marcos legais, o que o texto começa falando de toda a legislação que tem sobre a escola, a família, crianças, adolescentes, Então, começa assim: ao longo das últimas décadas, a criança foi sendo deslocada da periferia para o centro da família. Do mesmo modo, ela passou a ser o foco principal do sistema educativo. O deslocamento é fruto de uma longa história de emancipação na qual as propostas educacionais têm peso importante. Então, é sempre importante ressaltar que isso é um processo, gente. A criança ela foi adquirindo uma importância muito grande do ponto de vista legal, porque havia muita violação. Deixa eu só colocar aqui a tela cheia. Havia muita violação dos direitos da criança e do adolescente, com trabalho infantil, com pouco acesso à escola. E aí, claro, isso foi se construindo ao longo da história, e aí as legislações, os movimentos de proteção à criança foram crescendo. Então, esse movimento ele alinha-se aos direitos humanos e está consolidado na Carta Internacional dos Direitos da Criança de 1987, que registra o acesso da criança ao Estatuto de Sujeito de Direitos e à dignidade de pessoa. Ou seja, a criança e o adolescente, eles passam a ser sujeitos de direitos e que merecem tratamento digno, porque havia exploração, ainda há, mas hoje a lei procura eliminar isso. Havia exploração, havia abuso, havia comércio, tráfico, trabalho, enfim, violência, tudo isso ainda existe hoje, só que existe toda uma rede de proteção para evitar, e claro, houve sim uma redução aí grande, pelo menos hoje tem que se respeitar esses direitos. Tais conquistas intervêm a concepção do aluno como página em branco encerrada no projeto inicial da escola de massa que organizava a hierarquia das posições no sistema escolar. Estas mudanças incidem diretamente entre as gerações, tanto de pais e filhos, quanto entre professores e alunos. Ou seja, aquela ideia do aluno como um ser que não tinha nada, a famosa frase do Paulo Freire, da pedagogia bancária: o aluno é uma página em branco, que ele critica isso, e o professor vai lá e despeja conhecimento. Não, a gente sabe que a criança, o adolescente são seres ativos, é isso que todo mundo trabalha aí hoje, seres ativos, conhecimentos prévios e que merecem respeito e dignidade. E tudo isso provocou mudanças entre pais, filhos, professores e alunos, com relações mais horizontais, ou seja, não hierarquizadas. A gente sempre lembra que nossa legislação ela é democrática, ela respeita os direitos humanos, o exercício da autoridade da família e na escola, como estava configurado até então. Adultos mandavam e crianças e adolescentes obedeciam, tendem a entrar em crise. Professor, mas isso é ruim, porque o professor vai mandar? Não, se estabelece uma nova relação, uma relação de diálogo, de respeito mútuo, é isso que se espera, mas não acontece isso na prática. Não, mas essas relações horizontais que a gente fala, não hierarquizadas, o professor que manda, o aluno que obedece, essas relações horizontais, elas visam democratizar a sociedade
como prevê os nossos documentos, tá? Na consolidação dos direitos das crianças, as responsabilidades, na consolidação dos direitos das crianças, as responsabilidades específicas dos adultos que a cercam vão se modificando, sendo modificadas, e a relação escola-família passa a ser regida por novas normas e leis, aquilo que eu falei. No Brasil, em termos legais, os direitos infantos e juvenis estão amparados pela Constituição, Estatuto da Criança e do Adolescente, Lei 8.069 de 90 e na LDB, promulgada em 1996. Aqui, ó, coloca, né, ação integral das escolas com as famílias previstas na LDB. Vamos ler aqui, ó. Segundo a LDB, os profissionais da educação devem ser os responsáveis pelos processos de aprendizagem, mas não estão sozinhos nessa tarefa. A lei prevê a ação integrada das escolas com as famílias. Ou seja, gente, educação não é uma tarefa exclusiva da escola. Não é só a escola que educa. Na verdade, educação é um processo que começa na família, na sociedade, começa na família, depois a escola tem um papel importante, mas a criança aprende no convívio com os seus amigos, no convívio com a sua família, depois que ele vira adolescente, se ele for um jovem aprendiz lá no trabalho, depois quando ele está trabalhando na igreja, enfim, em vários lugares. O processo de aprendizagem não pode ser simplificado a um único ente, a escola, né? Existe toda uma rede que educa, né? Claro que a escola tem um papel importante, preponderante, fundamental, sim, mas ela não é única. Não adianta, né? A família precisa participar, precisa ajudar, precisa acompanhar. Existe uma série de tarefas. E aí a LDB fala aqui, ó, no seu artigo 12, os estabelecimentos de ensino, respeitadas as normas comuns e a do sistema de ensino, terão a incumbência de, o inciso 6, articular-se com as famílias e a comunidade, criando processos de integração da sociedade com a escola. Ou seja, é importante que a família participe desse processo. É importante que a escola articule a família, a sociedade, para que você possa ter esse processo de integração e de educação. Artigo 13. Os docentes incumber-se-ão de colaborar, inciso 6, colaborar com as atividades da articulação da escola com as famílias e com a comunidade. Então os docentes têm também que fazer isso? Sim, está lá previsto no artigo 13 da LDB. Os docentes também têm essa tarefa de articular escola com a família e com a comunidade, né? A gente precisa integrar, lembrar disso. Artigo 14. Os sistemas de ensino definirão normas da gestão democrática do ensino público da educação básica de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. Olha aqui a questão da gestão democrática que eu tanto falo nas minhas aulas e que é uma característica da nossa legislação e que é uma característica das nossas leis, da nossa pedagogia, enfim, da educação brasileira. Inciso 2, participação das comunidades escolar em local e em conselhos escolares ou equivalentes. Ou seja, você não só deve trazer a família para participar, como também envolvê-la aí nas comunidades, na comunidade escolar, no conselho de escola ou equivalente, enfim, isso é a proposta da gestão democrática. Como a educação básica é dirigida em princípio a alunos de 0 a 17 anos, o ECA se aplica às escolas e diz explicitamente, olha o que o ECA diz aqui, capítulo 4, do direito à educação, ao esporte e ao lazer. Olha aqui a aplicação do ECA nas escolas. Artigo 53, a criança e o adolescente têm direito à educação, visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, assegurando-lhes, tem no meu canal aí aulas sobre o ECA, que a gente fala disso, falo que é a frase mais mencionada aí na educação, na legislação brasileira sobre educação,
que é o desenvolvimento de sua pessoa, preparo para os exercícios da cidadania e qualificação para o trabalho. Olha aqui, ó, igualdade de condições para acesso e permanência na escola. Importante. Direito de ser respeitado por seus educadores. 3. Direito de contestar critérios avaliativos, podendo recorrer às instâncias escolares superiores. Cai demais essa questão, né, do artigo 53. Por quê? Quer dizer que a criança e o adolescente tem direito de contestar os critérios avaliativos? Sim, tem direito, está previsto aqui no artigo 53. Direito de organização e participação em entidades estudantis, sim. 5. Acesso à escola pública e gratuita próximo de sua residência. E aqui tem um complementar, tá, gente? É importante que vocês olhem o ECA atualizado, porque aqui tem uma vírgula e eles complementaram aqui uma informação nesse inciso 5 com relação a irmãos que estão no mesmo ciclo e que eles também têm direito a estudar na mesma escola, tá? Se tiver um irmão lá, tem direito, né, do mesmo ciclo, que esse irmão também tem a vaga para facilitar ali, é claro, a vida das pessoas, né, a sua organização. Então, o artigo 53 aqui é porque esse documento ele é um pouco, teve modificação, então você esteja atento a isso. Parágrafo único, é direito dos pais ou responsáveis. Desculpa, deixa eu só explicar. A banca vai perguntar isso aqui? Não, porque se a banca perguntar de acordo com o documento, né, aí a resposta é essa, tá? De acordo com o documento. Agora, o ECA, né? Se cair uma questão do ECA, o artigo 53 foi atualizado esse inciso 5. Continua acesso à escola pública gratuita próxima à residência, vírgula, aí tem falando dos irmãos no mesmo ciclo, que tem direito à vaga. Então, só se a pergunta dizer de acordo com o ECA no artigo 56, agora, se a pergunta falar de acordo com o documento, interação escola-família, subsídio para práticas escolares, é o que está aí no documento, tá? Sempre siga o que está no documento, tá? Agora o ECA foi atualizado. Parágrafo único, é direito dos pais ou responsáveis ter ciência do processo pedagógico, bem como participar da definição das propostas educacionais. É direito do pai, sim, participar desse processo pedagógico. Artigo 55, os pais ou responsável têm a obrigação de matricular seus filhos ou pupilos na rede regular de ensino. Quem tem que fazer a matrícula, gente, é o pai ou o responsável, tá? É uma obrigação do pai e do responsável. Artigo 56. Os dirigentes de estabelecimentos de ensino fundamental comunicarão ao Conselho Tutelar os casos de, inciso 1, maus tratos envolvendo seus alunos, reiteração de faltas injustificadas de evasão escolar, esgotados os recursos escolares e elevados níveis de repetência, questão que cai demais esse artigo 56 aqui, né, do ECA, cai muito aí nos concursos. Então, maus tratos tem que comunicar, né, sempre aqui lembrando que são os dirigentes de ensino, reiteração de faltas justificadas de evasão escolar e, claro, esgotados os recursos escolares. Não pode a escola, de cara, o aluno está faltando muito, a escola vai lá e já aciona o conselho tutelar. A escola tem que tentar chamar os pais, tem que tentar fazer uma reunião com os pais, tem que tentar fazer uma busca ativa, né? Enfim, não pode ser assim, tá? Tanto no ECA quanto na LDB, a efetividade do direito à educação das crianças e dos adolescentes deve contar com a ação integrada dos agentes escolares e pais ou responsáveis. Ou seja, é responsabilidade de todos, né? Dos pais e dos responsáveis. Esse novo ambiente jurídico e institucional inaugura um período sem precedentes de consolidação dos direitos sociais e individuais dos alunos e suas famílias. É aquilo que eu falei, hoje a gente tem um arcabouço de legislação que protege as crianças e os adolescentes, estabelecendo lá direitos e deveres, né? É que muita gente fala dos direitos, esquece que o ECA também traz deveres, tá? Importantes. De todos os equipamentos do Estado, a escola é o que tem mais amplo contato contínuo e frequente com os sujeitos desses direitos. Daí sua responsabilidade de atuar junto a outros atores da rede de proteção social.
Muita gente fala assim, ah, mas querem que a escola seja o salvador. Gente, a escola é um equipamento público extremamente importante. Porque hoje toda criança e todo adolescente, né, dos 4 aos 17 anos, tem que ir para a escola. É obrigado, é obrigatório, né? Então, a gente tem aí uma rede de atendimento muito vasta. E claro que a escola tem esse papel muito importante nessa rede de proteção social para criança e para adolescente. Por quê? É na escola que ele vai ter conhecimento, é muitas vezes na escola que ele vai ter alimento, né? Vai ter alimento. É muitas vezes na escola uma criança que está tendo seu direito violado, está sendo abusada, está sendo agredida, está sendo explorada, é lá na escola que vai muitas vezes ser identificado isso, e muitas vezes é a escola que vai acabar levando esse caso, como a gente viu lá, de acordo com o artigo, aqui acabamos de ver com o artigo 56, os maus tratos ao conselho tutelar, e que essa criança terá algum socorro, que essa criança terá algum respaldo, né? Então, por isso é importante equipamento de rede de proteção social. Isso não significa mudar o papel da escola e transformá-la em instituição assistencialista, mas sim dar relevo ao seu papel de ator fundamental, embora não exclusivo, na realização do direito da criança à educação. E aqui, gente, a gente não pode ver a escola como essa instituição assistencialista, né? Não é isso que nós estamos falando aqui, mas é claro que o dever, né, a obrigação de que, se a gente vê uma criança tendo o seu direito violado, sendo agredida, sendo abusada, sendo explorada, é dever de todos da sociedade. E a escola não pode se furtar esse papel de também, né, exercer isso, até porque ali é um local importante onde a gente tem que exercer a democracia, exercer nossos direitos, ensinar a essas crianças os seus direitos e os seus deveres. Então a escola tem um papel importantíssimo. É comum ouvir discussões acaloradas entre professores sobre ECA, né? Principalmente quando ocorre alguma infração envolvendo adolescentes que recebem proteção indicada pelo Estatuto. De fato, o respeito deve ser exercido em mão dupla, ou seja, não apenas crianças e adolescentes têm direitos a ser respeitados, mas também seus educadores e demais profissionais. É aquilo que eu falei, gente. O ECA, ele veio para proteger as violações que eram feitas para a criança. Ele não é um documento para simplesmente deixar assim que as crianças só têm, as crianças e adolescentes, né, os adolescentes principalmente, têm só direitos. Não, eles têm deveres, né, e tem inclusive punições quando eles desrespeitam os deveres. E aqui o respeito é mão dupla. Os educadores têm que respeitar a criança e o adolescente, e as crianças e adolescentes têm que respeitar os educadores. Ah, Fábio, mas isso na prática acaba não ocorrendo. Enfim, em muitos lugares ocorre, gente. Em muitos lugares ocorre, em outros não ocorre. E a gente não precisa ficar focando só no negativo. A gente tem que buscar que isso ocorra, né? Tem que buscar que isso ocorra, tá? As discussões em torno do tema devem ocorrer a partir de uma compreensão acurada da doutrina da proteção integral, que precisa estar incorporada à formação inicial continuada de professores, gestores escolares e educacionais. Com o envolvimento consciente desses profissionais, a realização do direito à educação da criança e do adolescente certamente será mais facilmente alcançada. Outra questão é que, para a efetivação do Estatuto, novos atores, como o Conselho Tutelar, órgão permanente, autônomo e não jurisdicional. Gente, nós estamos falando aqui para que a gente atinja esses objetivos, todos são importantes. O Conselho Tutelar também é importante. E ele já caiu isso em provas, ele é um órgão permanente, né? Ou seja, tem que existir, ele é um órgão permanente, tem que estar lá sempre, em todas as prefeituras tem que existir Conselho Tutelar, e autônomo, tá? Tem autonomia e não é jurisdicional. Muita gente relaciona o Conselho Tutelar
ao setor da justiça. Não é, tá? Não é. E também outro ator importante é o Ministério Público. Passam a ser interlocutores dos agentes educacionais e das famílias. Essas mediações afetam o equilíbrio das relações de poder dentro das escolas, das famílias e entre escolas e famílias. Conflitos antes tratados na esfera privada ganham os holofotes e os rigores da esfera pública, né? Então, o Ministério Público detectando alguma violação, seja da escola, seja dos pais, né? Pode agir, o Conselho Tutelar também, e aí, claro, que isso ganha aí o rigor, né, da lei e dessa proteção da esfera pública. Atualizando os marcos existentes, o Plano de Metas, Compromisso Todos pela Educação e o Plano de Desenvolvimento da Educação, o PDE, formalizado pelo Decreto 6.094, de 24 de 4 de 2007, reforça a importância da participação das famílias e da comunidade na busca da melhoria da educação básica. Vamos falar aqui do Plano de Metas, que estabelece as seguintes diretrizes para gestores e profissionais da educação. Diretrizes do Plano de Metas. Então é importante você dar atenção nisso aqui, ó. Diretriz 29. Divulgar na escola e na comunidade os dados relativos à área da educação, com ênfase no IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, referido no artigo 3. Então é importante, gente, o IDEB é esse índice, né, que vê lá, relaciona a questão do desempenho escolar com a questão de evasão, de repetência, e calcula ali um índice para cada escola. É importante que a comunidade saiba, tenha acesso a essa informação. Acompanhar e avaliar com a participação da comunidade e do Conselho de Educação as políticas na área da educação e garantir condições, sobretudo institucionais, de continuidade das ações efetivas, preservando a memória daquelas realizadas. 21. Zelar, eu falei aqui é 19, né? Falei 29, né? 19, tá, gente? Eu aqui errando os números romanos. 19, tá? 21. Zelar pela transparência da gestão pública na área da educação, garantindo o funcionamento efetivo e autônomo e articulado dos conselhos de controle social. Aqui os vários conselhos que existem, né? Conselho do Fundeb, Conselho da Merenda, para quê? Para que a gestão dos recursos públicos seja bem utilizada, tá? 24. Entregar os programas da área da educação com os de outra área, como saúde, esporte, assistência social, cultura, dentre outras, com vista ao fortalecimento da identidade do educando com a sua escola. Então é importante que essas áreas se relacionem, né? Então, educação com a saúde, educação com o esporte, educação com a assistência social, porque são áreas que vão se complementar, né? Cultura, então de repente você tem uma criança que a família está numa situação de miséria muito grande, aí é importante essa relação com a assistência social para garantir ali a sobrevivência, para garantir acesso aos programas sociais, Bolsa Família, programa de proteção à pessoa com deficiência, enfim. Então, é importantíssimo esse trabalho conjunto, a questão da saúde, né? Então, o aluno tem lá um problema de saúde, é preciso tratar porque isso está prejudicando ele, então são áreas que vão se complementar. 25. Fomentar apoio aos conselhos escolares, envolvendo as famílias dos educandos, com atribuições, dentre outras, de zelar pela manutenção da escola e pelo monitoramento das ações e consecução das metas do compromisso. 26. Transformar a escola num espaço comunitário e manter ou recuperar aqueles espaços e equipamentos públicos da cidade que possam ser utilizados pela comunidade escolar. Muitas vezes, gente, a escola é um equipamento na área que tem quadra, que tem um espaço ali para a comunidade. Então, é o único espaço ali que tem uma condição melhor, então é preciso trabalhar isso junto com a comunidade. Novas fronteiras escola-família, tá? Então, no movimento histórico apresentado anteriormente, vimos que houve transferência de parte das funções educativas da esfera familiar para a esfera estatal.
nesse deslocamento, ao mesmo tempo em que saber familiar, sobretudo das famílias pobres, foi desqualificado, ocorreu a profissionalização das funções educativas, reorganizando a intersecção de funções e responsabilidade entre as famílias e a escola. É importante aqui, gente, que a gente faça essa reflexão, né? Porque muita gente, às vezes, acaba, porque querem que a escola substitua a família, né? Enfim, a escola quer, né, naqueles discursos, a escola tem que passar conhecimento e não quem educa, né? Quem educa no sentido assim mais quando a gente fala de educação, comportamento, vamos dizer assim, é a família, porque esse aluno ele é muito mal educado, né? Então, gente, não existe essa. Cuidado com essa divisão, tá? Cuidado. É papel da família? Sim, a família tem um papel na educação importante. A escola também, tá? A escola também, em todos os sentidos, no conhecimento, mas também na formação do indivíduo pleno. Quando a nossa lei fala formar o indivíduo plenamente, é isso, não é só cognitivo, não é só conhecimento, é de comportamento, é de empatia, de solidariedade, de respeito ao outro, tudo isso envolve essas duas esferas importantes, tanto a família quanto o Estado. É importante ressaltar que ainda hoje mães, pais e os demais agentes escolares se encontram em condições bastante distintas no processo educativo. Como a instituição de Estado e encarregada legalmente de conduzir a educação formal, a escola, por meio dos seus profissionais, tem a prerrogativa de distribuir os diplomas que certificam o domínio de conteúdos considerados socialmente relevantes. Esses certificados são pré-requisitos para estudos futuros e credenciais para importantes no acesso das pessoas às diferentes posições de trabalho na sociedade, né? Ou seja, é a escola que faz a educação formal, é a escola que emite o certificado, o diploma para o aluno, e a gente sabe hoje que esses certificados, esse conhecimento é extremamente importante na sociedade, para você conseguir um emprego melhor, para você ter acesso a outros, né, pré-requisitos para outros estudos. Enfim, algumas empresas não contratam a pessoa se ela não tiver ensino fundamental. Então a empresa nem olha o currículo, chegou lá, nem olha. Então é preciso, a escola é a instituição formal que faz isso, né, esse certificado. Essas duas instituições que deveriam manter um espaço de intersecção por estarem incumbidas da formação de um mesmo sujeito, aquilo que eu falei, ou seja, não existe um antagonismo entre família e escola, tem que existir uma intersecção, né? Os dois têm que cuidar disso, os dois. Não é é que as pessoas tentam atribuir papéis exclusivos. Isso é exclusivo da família, isso é exclusivo da educação. Isso não existe, gente. É preciso ter essa intersecção. É preciso valorizar a importância da família, mas também valorizar a importância da escola e que ambos complementam um ao outro, né? Não existe papel exclusivo. Então, se o aluno é mal educado, não cabe à escola nenhuma ação? Claro que cabe. Olha, cabe à escola mostrar limite, cabe à escola ensinar o que é certo ou errado, cabe à escola mostrar posturas, cabe à escola fazer o aluno refletir que é preciso ter empatia, solidariedade, respeito. Enfim, cabe à escola sim, né? Cabe à família? Cabe também, né? É um reforçando o outro, tá? Podem, dependendo da circunstância, se distanciar até chegar a uma cisão. Ou seja, isso é culpa da família, a família que não deu educação, né? Essa escola aí não resolve nada, entendeu? Então, ao invés de haver essa intersecção, a família vira inimiga da escola, a escola vira inimiga da família. Não é esse o objetivo. Normalmente, quando o aluno aprende, tira boas notas, se comporta adequadamente, mães e pais e professores se sentem como agentes complementares, corresponsáveis pelo sucesso. Todos compartilham os louros daquela vitória, mas quando os alunos ficam indisciplinados ou têm baixo rendimento escolar,
começam as disputas em torno da divisão de responsabilidades pelo insucesso. Ninguém, todo mundo jogando a culpa no outro. Não, o aluno é porque a família não acompanha. A família não acompanha, a família não está nem aí. Aí a escola, aí a família fala, não, porque a escola não pega no pé, a escola não, né? Um jogando para o outro a responsabilidade. Quando o aluno é bom, aí todo mundo, né? Não, essa família é muito boa, né? E a escola também realiza muito bem seu papel. Então, gente, a gente precisa, é aquilo que eu falei num vídeo aí, se a gente só olha o problema, nós só teremos o problema. Se a gente olha o problema e pensa soluções e trabalha em conjunto, né? Família, escola, aí sim nós vamos ter aí o sucesso. O insucesso escolar deveria suscitar a análise de causa dos problemas que interferiram na aprendizagem, avaliando o peso das condições escolares, familiares e individuais do aluno. Por que aquele aluno não aprende? Quais são os problemas? Tem problema na família? Tem. Tem problema na escola? Tem. O que está afetando aquele aluno? É preciso trabalhar em conjunto, escola e família, para entender o que está, né, esse problema e buscar soluções. Eu vou repetir uma frase para vocês que vai ficar na cabeça de vocês, e concurseiro também tem que pensar nisso. Quando a gente só olha o problema, a gente só tem o problema. Se eu só olho o problema e só vejo o problema, eu só tenho o problema. Se eu olho o problema e começo a refletir como que eu soluciono esse problema, aí sim eu começo a construir a solução. E aí sim eu começo a eliminar o problema a partir da construção da solução. Então, gente, isso é em tudo na vida. É no concurso público, é na vida financeira, é no amor, é em tudo, tá? Se eu só olho o problema, só vejo o problema, eu só tenho problema. Se eu olho o problema, começo a refletir como eu vou solucionar esse problema, aí sim eu começo a ter solução, né? Se só tem trevas e eu só penso em trevas, eu só terei escuridão. Se eu tenho trevas e eu começo a jogar luz, né? Que é a solução, eu diminuo a escuridão, eu começo a iluminar até que a escuridão desaparece, tá bom? Tô filósofo hoje, gente. O que se constata é que, em vez disso, o comportamento mais diante do fracasso escolar é a atribuição de culpas, que geralmente provoca o afastamento mútuo, né? Para ilustrar essa questão, colocamos lado a lado duas falas recorrentes nas entrevistas realizadas para este estudo. Dos professores ouvimos: os pais dos alunos que mais precisam de ajuda são sempre os mais difíceis de trazer à escola. É isso aí, né? É frase, eu já disse isso, já, né? E às vezes eu me pego dizendo isso. Mas assim, gente, por que esses pais são difíceis de vir à escola? A gente tem que tentar entender isso. Eles são difíceis porque eles são difíceis mesmo, eles são difíceis porque quando eles vão na escola a gente aponta muito o dedo para eles, a gente só critica, só vê lado negativo nos filhos, e aí, por que será? A gente precisa fazer essa reflexão, né? Precisa fazer essa reflexão para entender, é aquilo, tem um problema, o pai não vem na escola, qual é a solução? Qual é a solução? O que eu vou construir de solução antes de falar isso? Tá? Dos pais desses alunos que mais precisamos, ouvimos: nós que mais precisamos de ajuda somos mais cobrados pelas escolas, né? Então é preciso entender também o que acontece, né? É um jogo de complementar, né? Os pais precisam conversar com a escola precisa conversar com os pais, e não há inimigos nisso, tá? E uns não escutam os outros. E aí, se eu não escuto o outro, não tem um diálogo, aí, né, acabou. Aí é a cisão, aí nós vamos ter um problemão, tá? Neste jogo de busca de culpados, a assimetria de poder entre profissionais da educação e familiares costuma pesar a favor dos educadores, principalmente quando temos de um lado os detentores do saber técnico e de outros sujeitos de uma cultura iletrada. Ou seja, né, essa simetria que ele está falando entre professores da educação e familiares costuma pesar a favor do educador, porque o educador é o cara que estudou, conhece, né, tem um saber,
O outro lá nem sabe ler, nem escrever, coitado ali. Então, gente, aí se cria uma posição de hierarquia, né? Eu começo a olhar o outro com queixo empinado. E aí, gente, já derrotamos aquela questão da horizontalização, da democracia, do respeito, quando eu começo a olhar o cara de cima para baixo. Esse aí não sabe nada, esse é um ignorante, né? Então, destruímos aí uma relação, tá? Novamente, aquilo que eu falei, se essas diferenças convertidas em desigualdade, a distância entre alguns tipos de família e as escolas que seu filho frequentam se amplia. Podemos dizer que usar a simetria de poder para transferir da escola para o aluno e sua família o peso do fracasso transforma pais, mães, professores, diretores e alunos em antagonistas, afastando estes últimos de a garantia de seus direitos educacionais. Antagonismo, né? Vira inimigo um do outro. Antagônico, um de um lado, outro do outro, cada um brigando pela sua ideia. E aí, gente, todo antagonismo, que é muito radical, ele é ruim. Ele é ruim. A gente está vendo muito isso no Brasil, né? Então, esse antagonismo, sabe, que cega, que eu quero jogar a culpa no outro, o outro quer jogar a culpa em mim, e todo mundo só vê problema, aí só tem problema mesmo, né? É uma armadilha completa. Aí o caos tá colocado. Mas seria possível, desejável, anular a simetria entre familiares e alunos e os profissionais da educação? Entendemos que por trás da simetria há diferenças reais, né? Os educadores escolares são profissionais especializados que têm autorização formal para ensinar e, conforme já mencionado, emitir certificados escolares. Eles formam um coletivo com interesses profissionais e institucionais a zelar, enquanto os familiares, geralmente pouco organizados, são movidos por interesses individuais centrados na defesa do próprio filho. E isso é um problema, gente. De um lado, a classe dos professores unidas ali, né, unidos contra os pais. E os pais não têm essa mesma organização, e aí eles querem resolver o problema do filho dele, né? Quantas vezes já recebi gente falando, não, eu quero resolver o problema do meu filho. O resto, não estou nem aí, né? Então, isso a gente tem que criar a cultura com jeito, com muita, né, serenidade, com muita delicadeza, a gente mostrar, nós precisamos ter empatia, precisamos pensar no outro. Por que a gente está vivendo uma pandemia, um problema gigantesco? Porque muitas vezes a gente só pensa no interesse individual. O cara não está nem aí de usar máscara, o cara não está nem na balada, porque para ele, se eu pegar Covid, está tudo certo, eu tomo lá um remédio, né? Porque aí alguém diz que tem aquele remédio que cura, o outro também diz, e a ciência não diz que não, mas as pessoas não estão nem aí. Então, o que acontece? Interesse individual, não pensa no outro. Se eu me contaminar, eu posso contaminar o outro. Se eu usar máscara, eu posso contaminar o outro e eu posso criar um problema, né? Então, isso é muito característico da sociedade, a gente precisa trabalhar isso. Mais recentemente, além de representantes dos filhos, os familiares têm sido estimulados, inclusive pela legislação educacional, a interagir com os profissionais da educação, também como cidadãos que compõem a esfera pública da instituição escolar. A participação em conselhos escolares ou associação de pais e mestres, conselhos do Fundeb, conselhos de merenda é parte de representação dessa sociedade, da sociedade civil de controle social. É importante esses órgãos, né, que existem e sempre se estimula que os pais participem. Essa dupla função, representante do filho e representante da comunidade, torna mais complexa a delimitação dos lugares reservados aos pais e às mães na escola, mas abre a possibilidade importante do exercício da democracia, né, exercício democrático, de participação que pode beneficiar todos. Quando falamos em interação, pensamos em atores distintos que têm algum grau de reciprocidade e de abertura para o diálogo. Tudo que eu já falei aqui, né, gente? Então, estimular a democracia é importante, porque a pessoa começa não só a pensar em si, né, no indivíduo, mas começa a pensar também no todo, e isso é importante, porque cria empatia, cria solidariedade, cria
sentimentos bons e o diálogo, né? Se todo mundo conversa, busca solução, dialoga, podemos não concordar um com o outro, mas nós temos um diálogo de respeito, temos um diálogo ali aberto, e é importante o conflito, às vezes, para que a gente, né, saia da zona de conforto, mas sempre o diálogo tranquilo, o diálogo aberto, o diálogo às vezes franco, mas com muito respeito. Nessa perspectiva, é importante identificar e negociar em cada contexto os papéis que vão ser desempenhados e as responsabilidades específicas entre escolas e famílias. Por exemplo, considera-se que o ensino é uma atribuição prioritariamente da escola. Esta, porém, divide responsabilidade com as famílias, quando prescreve tarefa para casa e espera que os pais acompanhem. É claro, gente, é preciso a participação da família. Quando a gente passa uma tarefa para casa, a gente espera. Por quê? Porque é importante que o pai, a mãe, valorize aquilo que o filho faz. Então, mesmo que o pai não tenha formação, conhecimento, ele vê o filho fazendo a tarefa de casa, ele incentiva. Muito bem, filho, isso aí, olha que bacana, ficou legal isso aqui, né? Pai, eu não entendi isso aqui. Olha, filho, isso aqui, né? O pai participar, explicar. Falar, filho, eu também não sei, mas eu vou ver com quem eu posso ver para você entender. Eu vou procurar aqui um vídeo na internet, sabe? Participar do processo de conhecimento. Não é vergonha nenhuma dizer que você não sabe, gente. Nenhuma. Eu falo isso o tempo todo para professores, para pessoas que estudam comigo. Não é vergonha nenhuma. Tem tanta coisa que eu não sei. Outro dia alguém postou uma frase lá, eu falei, nossa, o que é isso? Aí a pessoa me explicou, achei tão bacana, porque a gente constrói conhecimento todo dia, ninguém precisa saber tudo. Eu não sei tudo, eu tenho muito que aprender. E isso a gente tem que passar também, tá? Em um contexto de pais pouco escolarizados, com jornadas de trabalho extensas e com pouco tempo para acompanhar a vida escolar dos filhos, essa divisão pode mostrar-se ineficaz. Por isso, da mesma forma como procurar diagnosticar as dificuldades pedagógicas dos alunos para atendê-los de acordo com suas necessidades individuais, a escola deve identificar condições de cada família para então negociar, de acordo com seus limites e possibilidades, a melhor forma de ação conjunta. Gente, e aqui tem 2 pontos importantes. Uma, a questão do tempo. Aí eu trabalho muito, chego cansado, enfim. Mas vai ter uma horinha que você vai ter um tempinho, né? E você precisa descobrir essa hora. Assim como você estuda para concurso, se você falar assim, olha, eu não tenho tempo para estudar para concurso. Então, gente, danou-se, né? Se a pessoa tem filho e não tem tempo para o filho, também é um problema. Então, eu preciso encontrar. Eu vivo uma situação, eu trabalho aqui e moro, né, na Baixada. Então, o que acontece? Eu fico a semana inteira aqui na região de São Paulo, Santana de Parnaíba, no interior, em Araçariguama, e fico longe das minhas filhas. Mas quando eu volto fim de semana, eu procuro ficar com elas, né, acompanhar, enfim. Por quê, gente? Não é o tempo que você passa, é a qualidade do tempo que importa, né? Porque você pode passar muito tempo com seus filhos sem qualquer qualidade, tá? Só brigando, né? E dependendo do que você passa, se você passa 2 horas com qualidade, vale mais do que 5 dias sem qualidade. Então, eu sempre falo isso. É preciso buscar um tempo e um tempo com qualidade. A mesma coisa eu falo para quem estuda para concurso. Eu tenho pouco tempo, então você precisa buscar esse tempo e usar esse tempo com qualidade, com inteligência. Não adianta você usar esse tempo pouco que você tem mal usado, certo? Assim como não é produtivo exigir que um aluno com dificuldades de aprendizagem cumpra o menos plano de trabalho escolar dos que não têm dificuldades, não se deve exigir mais das famílias mais vulneráveis aquilo que elas não têm para dar. Eu gosto de usar um exemplo disso, gente, né? Que às vezes as pessoas exigem umas coisas de quem não tem para dar, né? Eu gosto de falar muito do futebol e eu brinco assim, o cara, né, exige de um jogador lá que é um jogador razoável, treina bastante e tal,
mas é mais ou menos, né? O cara quer exigir coisa tipo Neymar que ele faça. Não vai, entendeu? Não vai, né? Às vezes a gente quer exigir das famílias uma coisa que as famílias não têm para dar. Exemplo, amor. Amor. Toda família tem amor para dar? Será que aquela pessoa recebeu amor? Será que aquela pessoa... a gente não pode dar aquilo que a gente não aprendeu, gente. Se você não recebe amor, é por isso que às vezes a escola é importante. Porque às vezes a escola é aquele local que o aluno recebe amor, atenção, carinho. E a gente precisa pensar isso. Porque às vezes aquela família ali, ela teve uma formação que ela não aprendeu isso. Não aprendeu a amar. E aí ela não tem amor. O amor que ela expressa é diferente, é de outra forma, né? Um amor assim, né? Diferente. Foi o amor que ele recebeu, que é uma criação muito rígida, né? Pais muito severos, aquela coisa que não abraça, não faz carinho, enfim. Às vezes é isso. E aí você quer exigir que a mãe seja carinhosa, né? Se ela nem aprendeu essa forma. Então são coisas que têm que ser construídas, gente. São coisas que têm que ser construídas. Ninguém pode dar aquilo que não tem, certo? Essa é a realidade, né? Eu posso desenvolver? Sim. Claro que eu posso. Claro que eu posso. Todo ser humano tem capacidade ampla de aprender em qualquer momento da vida, tá? Qualquer momento da vida. A gente tem em alguns momentos com mais facilidade, outros momentos com mais dificuldade, enfim, mas a gente tem sempre capacidade de aprender, a não ser quando tem algum tipo de restrição, algum tipo de restrição mesmo, né, física, enfim. Tinha agora interação escola-família, subsídios para práticas escolares, páginas 28 a 32. Nós vimos aqui, vamos falar da questão. Primeira questão, VUNESP Cananéia, na obra Interação Escola-Família, subsídios para práticas escolares, organizada por Jane Margarete Castro e Marilza Regatielli, menciona-se que, quando o assunto é interação, pensamos em atores distintos, que têm algum grau de reciprocidade e de abertura para o diálogo. Na relação entre escolas e família, as autoras lembram que existe uma assimetria de poder entre os familiares dos alunos e os profissionais da educação. Com base na obra citada, pode-se afirmar que a afinida assimetria é, na verdade, fictícia, uma vez que por trás dela não há diferenças reais. B, nada mais é do que uma fase, isto é, ela tende a desaparecer ao longo do ano letivo, caso a escola promova uma série de conversas com os pais dos alunos. C, deve ser superada pelos pais, os quais geralmente são pouco organizados e movidos por interesses individuais, centrados na defesa do próprio filho. E D, aumenta quando a escola deixa de dividir a responsabilidade com as famílias, uma vez que o ensino é uma atribuição igual da escola e da família. E E, explica-se na medida em que os educadores escolares são profissionais especializados que têm autorização formal para escolar. E aí, gente, o que está citado na obra, né? Veja, se você não tivesse lido a obra, ficaria com dificuldade de responder essa questão. Aí lembra que ela fala da assimetria, que existe essa diferença lá entre pais e alunos, né? Então não é fictícia, né? Não há diferenças reais? Sim, a autora fala. Ela é uma fase? Não, né? Ela deve ser superada pelos pais, que são pouco organizados. Isso aqui até aparece lá no texto, mas não é isso que está dizendo, né? Aumenta quando a escola deixa de dividir, também não é isso que está dizendo. E com base na obra, o que se afirma? Explica-se que essa simetria explica-se na medida em que os educadores escolares são profissionais especializados que têm autorização formal para ensinar. Gabarito letra E, exatamente isso que está citado lá na obra, tá, gente? Exatamente isso. Por isso a importância de você ler com atenção aquele trecho. VUNESP, Cananéia também, Castro e Regatielli, Unesco 2009, apresentam a ação integrada das escolas com as famílias. Segundo a LDB, Lei de Diretrizes Básicas da Educação Nacional, a qual admite em seu artigo 14, entre outros, a inclusão de uma política específica para a relação da família e escola, participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares equivalentes,
restrição de acesso das famílias ao ambiente escolar em determinados horários, facultativa gestão democrática na escola de acordo com o sistema de ensino, participação dos pais responsáveis na execução do projeto político-pedagógico da escola. Então vamos lá. O que diz no artigo 14? Vamos começar eliminando, gente. Olha aqui, ó, palavra restrição. Restrição de acesso das famílias. Restrição combina com o nosso DNA da educação, com a legislação? Não. A gestão democrática é facultativa? Também não. Gestão democrática é obrigatória. Os pais são responsáveis pela execução do projeto político-pedagógico? Também não. Né? Inclusão de uma política específica para a relação da escola? Fala isso no artigo 14 da LDB? Não. O que fala? Participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalente. Gabarito, letra B de bola. Tranquila a questão, era só saber o artigo 14 que está citado lá no texto e lembrar do DNA da educação, a palavra restrição aqui que limita, que a gestão democrática é obrigatória, não é facultativa. E aqui, ó, por eliminação, você já conseguiria aí, localizar a alternativa certa. Gabarito, letra B de bola. Então é isso, gente. Coloquei 2 questões aqui. Espero ter ajudado aí com esse texto, né? Não deixe de fazer uma revisãozinha desse texto, que é importante e vai ser fundamental aí para a sua aprovação. Um grande abraço e até uma próxima.